A Federação Espírita do Paraná apresenta Alberto Almeida, na 20ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Deus, Cristo e Caridade. Queridos amigos, um pouco mais de açaí no nosso evento. Conta-se que 3 homens caminhavam numa estrada e surgiu uma grande luz diante deles. O primeiro deu um grito e fugiu. O segundo colocou a mão na face, fechando os olhos, e ficou paralisado. O terceiro mergulhou na luz. Estas são 3 possibilidades, dentre muitas, que podemos escolher lidando com a fulgurante claridade que o Espiritismo se nos oferece. Em realidade, estamos fazendo contato com uma doutrina que não conseguimos ainda tatear a sua abrangência, tampouco mergulhar na sua profundez. A doutrina espírita ainda é um grande espaço enigmático para as nossas almas, que diante da luminosidade, inúmeras vezes, tem nos feito fugir de nós mesmos, ou paralisar-nos, fechando os olhos como se a luz deixasse de existir. E para outros, ou para alguns momentos daqueles que vivemos na Terra, lidando com a doutrina, mergulhamos nesse foco fulgurante. Efetivamente, quando olhamos a Gênese, a proposta kardeciana que se celebra 150 anos, é possível lograr, ainda que de passagem, contornar um nexo com tudo quanto se estabeleceu hoje na direção da divindade. O homem religioso busca a transcendência através da metafísica, e o cientista busca o divino com o nome de natureza, estudando as leis da natureza. Se pudermos observar essa construção de conhecimento e como ela se coloca no nosso cotidiano, nos nossos dias, basta que fixemos a nossa terra e a nossa estrela de quinta grandeza, o Sol, que está a uma distância muito pequena, para que possamos equilibrar o raciocínio e podermos compreender didaticamente essa distância e essa relação. Basta que pensemos na relação de Brasília-São Paulo, 1000 quilômetros aproximadamente. A distância da Terra para o Sol é a bagatela de 150 mil vezes esse trajeto, que pudesse ser feito com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Ensejando fazer esse périplo de 1.500.000 de quilômetros, em 8 minutos, é aproximadamente alguns segundos que se segue os outros minutos, os 8 minutos. Esse é a nossa relação com a nossa estrela mais próxima, e que nos dá um pouco da grandiosidade do universo, quando nós vamos buscando algumas medidas que não são possíveis de ser utilizadas na Terra, mas sim na relação com a astronáutica, com a astronomia, porque as distâncias, as velocidades, elas são tão imensas que é impossível fazer um outro estudo que não valendo-se dos anos-luz, ou seja, a velocidade que a luz percorre no espaço de um ano. Essa velocidade, como disse, de 300 mil quilômetros por segundo. Olhando para a nossa Terra, vamos perceber que se o Sol está a 8 minutos, a estrela mais próxima do Sol dentro da nossa galáxia
a Via Láctea, é Alfa Centauros ou Sírius, que está há 4 anos e 3 meses com a velocidade da luz saindo do Sol na direção de Sírius. Mas se pudéssemos alargar um pouco mais, numa viagem cósmica, poderíamos sair do Sol e escolher um outro objetivo, Capella, o Sol de Capella que fica na construção do cocheiro, que ensejou de um planeta vinculado a ele a emigração dos capelinos, compondo a raça adâmica, o que se suscitou na Terra um aceleramento do seu progresso em tempos que já se foram, no movimento de exílio deles de lá e de benefício deles aqui, que asseguraram uma evolução que até hoje a ciência procura decifrar, negando os ascendentes espirituais. Capella está distante do Sol 41 anos, saindo com a velocidade da luz. Mas se a nossa ousadia fosse um pouco maior, e pudéssemos escolher Alcione, a maior das Pleiades, para alcançá-la em alguns anos, nós precisaríamos, se usássemos a velocidade da luz nesse trajeto, a bagatela de 415 anos com a velocidade da luz, para alcançarmos Alcione, de onde vêm espíritos que se corporificam nesses dias na Terra, fazendo parte do movimento de transformação planetária, segundo a afirmativa dos espíritos. Essas dimensões, elas ainda são muito pequenas quando consideramos a Terra dentro da nossa Via Láctea. É que a Terra fica num cantinho de um condomínio, por assim dizer, ou de uma cidade, se preferirem, num bairro periférico, quase que num beco, fica ali o nosso sistema solar e a Terra, que minimamente colocada no sistema solar é quase que insignificante, dada a grandiosidade da nossa galáxia. Se quiséssemos fazer, para além de Alcione, uma viagem galáctica dentro da Via Láctea, nós sairíamos do Sol e iríamos para o centro da nossa Via Láctea e gastaríamos, não os 415 anos que precisaríamos para chegar em Alcione, precisaríamos de 50.000 anos para alcançarmos o centro da Via Láctea. E se quiséssemos fazer um percorrido alcançando o extremo oposto, portanto, tangenciando a galáxia de um extremo ao outro, nós precisaríamos da soma astrondosa de 100.000 quilômetros com a velocidade da luz para percorrê-lo de um extremo ao outro. Essa é a bagatela de tempo e de distâncias cósmicas para falar da nossa galáxia, que é mínima, que é quase nada, porque é uma galáxia muito michuruca comparada às outras. Mas se quiséssemos comparar, para ver a Terra em relação à nossa Via Láctea, que está a nosso sistema e a Terra, nós poderíamos pegar nas mãos um CD. Esse CD, segundo os astrofísicos, eles compreenderiam exatamente Plutão e, portanto, todo o nosso sistema. O nosso sistema solar, ele seria esse CD, e a nossa Via Láctea teria o tamanho do globo terráqueo por inteiro. Essa é a proporcionalidade ou a desproporcionalidade de onde estamos viajando dentro de uma galáxia que exprime a grandiosidade cósmica. Mas se a nossa Via Láctea, ela tem esse tamanho em relação à Terra, e se quiséssemos fazer uma viagem alucinante para além dela, e buscássemos a galáxia mais próxima, nós chegaríamos a Andrômeda, e precisaríamos, para além dos 100.000 anos com a velocidade da luz, com que percorreríamos toda a nossa Via Láctea, nós precisaríamos de 2 milhões de anos com a velocidade da luz
para chegarmos na outra galáxia mais próxima da Via Láctea. Essa galáxia, Andrômeda, tem o dobro de estrelas que tem a Via Láctea. A Via Láctea tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Andrômeda tem 200 bilhões de estrelas, segundo os astrônomos. Mas se quiséssemos ir para além de Andrômeda e pudéssemos fazer um passeio no universo, nós poderíamos escolher outras galáxias. E se estamos falando da Via Láctea e de Andrômeda como duas galáxias, nós teríamos um menu, um cardápio, um repertório de galáxia para visitar em torno de, segundo o telescópio Hubble, através dos estudos astronômicos, a bagatela de 200 bilhões de galáxias. Eu disse 200 bilhões de galáxias, hoje registradas, no movimento de expansão daquele ponto central do Big Bang, registrados pelos telescópios, viajando aproximadamente 12 bilhões de anos. E isso é tudo que conhecemos, quase nada para um universo que nós não conhecemos as suas dimensões, que ultrapassa a finitude daquilo que podemos conceber na nossa cognição de raciocínio. Isso é um pouco do muito que fala da natureza, que os astrofísicos, quando se debruçam para analisá-la, eles ficam perplexos, porque a análise é uma análise astronômica, com números que não cabem na nossa cabeça, por mais que nós nos esforcemos para fazer a fantasia, a imaginação, procurando imaginar esse universo conhecido, para além dos seus limites, como disseram os espíritos Allan Kardec. O que terá para além dos seus limites? Esse universo fala da divindade. É a obra que fala do autor. É Deus que se revela através das suas obras, que deixou em estado de estupefação os primeiros astronautas que foram e quando voltaram, a maioria deles pirou, porque diziam, a NASA nos preparou para ir, mas não nos preparou para voltar. E vejam que eles não foram a Marte, a Plutão, eles não foram a Sírios, a Alcyone, não foram a Andrômeda, eles foram aqui, bem pertinho, na nossa Lua. E quando voltaram, ficaram lunáticos. Alguns se entregaram à religiosidade, outros desenvolveram doenças psiquiátricas, porque deu um tilt mental, não sabendo lidar com a experiência vivencial que a cognição já tinha apresentado. O divino, ele se nos revela cognitivamente pelo raciocínio, mas ele também pode se nos revelar por uma imersão. Esse processo é muito desafiador. Para que a divindade pudesse naturalmente ser conhecida, era necessário que os seus filhos pudessem ter como degrau de aproximação. Porque quando falamos do universo desse tamanho, a nossa impressão é que Deus está muito longe, muito distante, para além da atmosfera. E mesmo pensando espiriticamente, temos dificuldade de conceber uma divindade, posto que o universo é tão grandioso, e ele se alastra, o divino, por todo o universo, ou se preferirem filosoficamente, o universo se alastra dentro do divino, porque o divino é o Criador, o universo é a criação, que nós temos a impressão que temos uma relação com Deus de isolamento e de abandono. Foi o que fez Chico Xavier, indagando de Emmanuel, para tratar dessa questão do sol, a relação de Jesus com a construção da terra, revelado nas tradições espirituais por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e que consagra
de que o nosso planeta teve origem nas mãos do espírito crístico, e que a pleiade de espíritos crísticos que se reuniram na Terra por 2 vezes, da primeira vez foi quando Jesus teve a oportunidade, apoiado naturalmente por essas inteligências angelicais, de retirar da nebulosa do Sol a construção do nosso planeta. E Chico Xavier estava nesse tete-a-tete com Emmanuel, procurando entender esses enigmas da criação que desafiam os cérebros mais ousados, procurando avaliar a figura de Jesus e do divino. Ao que Emmanuel disse: é melhor ficar com o que Jesus afirmou acerca de Deus. Pai Nosso é o suficiente. Mas Chico insistiu, porque ele queria saber de algo mais, acerca desses mistérios para as mentes ignorantes que nós somos, de poder devassar o incognoscível, o inabordável, o indizível, o invisível. E Emmanuel, então, aceitando a proposição de Chico, começou, retirando-o do corpo, a lhe apresentar telas nas quais ele percebia a formação da terra e a participação dos espíritos na construção dela. Via Sírios, depois, quando o nosso sistema solar fazia uma movimentação na direção envolvendo Sírios. Deu-se conta de que o conjunto da obra dos nossos sistemas conjugados na nossa Via Láctea fazia um movimento na direção de Andrômeda. E ele percebeu que entidades, inteligências divinas, faziam a supervisão dessa movimentação. E quando Andrômeda, o nosso sistema galáctico, a Via Láctea, fazia movimentos na direção de outras nebulosas, ele entrou em colapso, pediu para que Emmanuel parasse e disse: naquele momento, eu tive vontade de ser apenas da terra, deu uma vontade de ficar sentado e tomar um café quente. A dimensão da divindade, com os espíritos que presidem a formação de planetas, de sistemas e de galáxias, falam dessa escada de Jacó na direção da divindade máxima, do absoluto. Por isso, a figura de Jesus é catalogada numa expressão muito feliz do companheiro de ideal espírita desencarnado, Herculano Pires, que definiu, segundo a fala de Chico Xavier, com propriedade o que era Jesus. Jesus era um demiurgo, ou seja, um espírito de alta hierarquia que estava trabalhando a massa ignescente no movimento de cocriação, alinhado com o Criador. Portanto, diz Chico Xavier, Jesus, naturalmente que não é o Criador, ele é o nosso co-criador, falando do Pai que é nosso. A figura de Jesus, portanto, faz a performance como que da materialização da divindade. A corporificação de Jesus, na fala paulina em O Livro dos Espíritos, configura de que Jesus personifica a síntese humana de perfectibilidade, como propõe Kardec na sua análise, quando fala que Jesus é modelo e guia para todos aqueles que seguimos na Terra. Paulo define Jesus como um arquétipo humano, o homem-deus, numa fala quase perigosa, em função da forma como o movimento cristão pôde tratar Jesus, igualando ao divino no mistério da Santíssima Trindade. Mas, em bom tom, Paulo tem razão. Jesus é a síntese, como propõe Kardec, é o arquétipo, como propõe Paulo, o arquétipo síntese do homem-deus, do espírito cuja evolução
nós não conseguimos ainda avaliar o seu psiquismo nas entranhas. A nossa relação com Jesus é como os astrônomos se relacionam com o universo, na periferia. Estamos apenas na periferia do universo, porque 200 bilhões de galáxias são as galáxias conhecidas dos universos conhecidos. Quando Stephen Hawking, desencarnado nessa semana, falava da possibilidade de outros universos. O Espiritismo veio ao nosso encontro, abrindo uma concepção diferenciada, porque demonstra o espaço universal, a Terra acanhada, para que pudéssemos compreender esse espaço universal. Mas esse espaço universal não são essas 200 bilhões de galáxias, é os diversos mundos habitados, tangíveis e não tangíveis. Porque tudo que se pesquisa ainda hoje, que se estuda hoje, ainda está muito longe da realidade total, que segundo os astrônomos, embute a energia escura, que ainda não se pôde descobrir, mas que se levanta hipoteticamente, compondo mais ou menos 75% do universo. Nós estamos lidando apenas com 25%, 4% a 5% da matéria tangível formada pelos átomos, o resto da matéria escura, e tem uma energia escura que compõe o universo. Numa visão da ciência intuitiva daquilo que os espíritos falam dos mundos espirituais, dos diversos universos aonde a vida palpita. Diz, portanto, devassando esse mundo, na primeira obra que desdobra com clareza e profundidade, através de Chico Xavier, o mundo espiritual, numa decodificação das diversas gêneses, e desdobrando o céu e o inferno, o livro Nosso Lar traz um pouco desse mundo, que Chico ficou tão perplexo diante de tudo que escrevia, que começou a travar como que a psicografia, até que Emmanuel pôde levá-lo a Nosso Lar, para que ele pudesse, no mergulho na luz, pudesse não impedir que se materializasse essa obra, que deveria haver espaço para que outras obras que já estavam escritas, falando dos diversos mundos, dos mundos espirituais, como de Ivone Pereira, pudessem vir à luz seguidamente. Assim, diz na introdução do livro Nosso Lar, de que efetivamente o mundo precisa de espiritismo e de espiritualismo, mas de que o mundo precisa muito mais de espiritualidade. É a fala de Emmanuel na introdução do livro Nosso Lar. E vai ainda o espírito André Luiz ampliar esse conhecimento da nossa relação com Deus, com Jesus e conosco mesmo, quando nos assinala de que o processo salvacionista da humanidade, no livro No Mundo Maior, não está guindado às religiões somente, mas o mistério e o ministério da revelação deverá se fazer em todos os lugares, acerca de tudo, descobrindo a divina presença. Significando, portanto, de que enquanto a ciência mergulha no imanente e a religião no transcendente, ambas falam de Deus, conforme a afirmativa de Paulo, pois que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Enquanto a religião desvela o divino, falando metafisicamente de Deus, a ciência, mergulhando na matéria, nas leis da natureza, que regulam esse mundo tangível, esse mundo maia, fala também da divindade e vai reconhecendo a divina presença, ainda que dê outro nome e não dê o nome de Deus. Tal como aconteceu há bem pouco tempo no Brasil, quando vários cientistas do mundo, qual Michel Beery, doutor em bioquímica, professor nos Estados Unidos, tal como o físico Lionel Miller, professor
e doutor de Física da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e uma série de outros cientistas em São Paulo, reunidos para estudar o designer inteligente. Uma proposta de estudar ciência, fé e sociedades, descobrindo a divindade dentro do mergulho na natureza. Esse termo, bastante moderno, o designer inteligente, fala da divindade que os espíritos responderam a Allan Kardec na obra inicial do pensamento espírita, quando definiram Deus como sendo inteligência suprema. A proposição dos espíritos foi audaciosa, porque não definiu Deus numa proposição mística, trouxe o atributo da inteligência num mundo que preconizava a razão e a inteligência como sendo o ponto máximo da evolução humana. Trazem Deus como a inteligência suprema e depois trazem Deus como a soberana bondade e justiça. Portanto, fazendo a evocação da definição afetiva de Jesus, Pai Nosso, e da fala de João quando define que Deus é amor. Hoje, os cientistas se aproximam da fala do espírito André Luiz, lá pela década de 40 e 50, no livro No Mundo Maior, quando diz que a divina presença será o ministério de todos e não somente da religião. Esse é o caminho que estamos fazendo. A proposição espírita, portanto, é de nos ensejar um outro modelo de concepção. Em estudando o espírito, ela ultrapassa a análise do humano, porque o espiritismo também estuda o humano, que é o espírito encarnado, mas ele estuda o espírito fora do corpo, porque é a ciência que estuda o espírito, na sua origem, na sua natureza espiritual naturalmente, na sua destinação evolutiva e na sua interação com o mundo extracorpóreo, que são os fenômenos mediúnicos. Então a ciência espírita, ela faz uma imersão naquilo que era metafísica, porém o faz segundo uma metodologia diferente, utilizando um método científico de então experimental. E filosoficamente, e trazendo os fatos, nos dá a conhecer o mundo dos espíritos, ensejando que os espíritos sejam concebidos não como algo vago, difuso, mas podendo ser, como diria Kardec, tocado pelo processo dos fenômenos da mediunidade de materialização. Assim sendo, diz o espírito Emmanuel, no livro Roteiro, quando define a missão do espiritismo, dizendo que cabe ao espiritismo demonstrar para a Terra a universalidade, a incomensuralidade do universo, mas cabe, sobretudo, apresentar a figura de Jesus para que na Terra possamos ensaiar viver o amor universal, conectando-se com a divindade cósmica. Essa é a missão primordial do espiritismo. Não é fazer um passeio de conjecturas filosóficas no mundo espiritual para tão somente nos entretecer a mente, nos distrair a atenção e nos promover fenômenos imaginativos de inoperância no comportamento. A proposição espírita é de buscar os mundos causais, os fenômenos originais do mundo espiritual, para poder entender o que se passa na Terra, oferecendo a figura de Jesus como a possibilidade de um exercício de amorosidade capaz de nos identificar com a criação no exercício do amor. Assim sendo, o Espiritismo detém essa responsabilidade avantajada de nos conectar ao divino, nos ensaiando a entrever de que Deus não está entre paredes de pedra, de que Deus não pode ficar encarcerado em templos. O Espiritismo diz, na fala agora do espírito André Luiz, de que nós precisamos transformar a terra num templo sagrado. Não é o templo que contém Deus,
é a terra que está dentro de Deus. Por isso, o nosso olhar da divindade e de Jesus, que nos conecta nesse movimento de fio de prumo, alinhados com o divino através da figura excelsa de Jesus, nos dá a possibilidade de poder perceber que em Espiritismo o que nos liberta não é a fenomenologia mediúnica. Kardec não disse fora do fenômeno não há salvação, ou fora do templo espírita ninguém se salva, ou fora das verdades espíritas ninguém se salva. A proposição kardeciana, ela é audaciosa, e ela não delimita a salvação a uma crença, a um credo. E dá ao Espiritismo, portanto, a chancela de oferecer cidadania de libertação a qualquer pessoa, de qualquer instância religiosa, de qualquer etnia, de qualquer gênero, de qualquer classe social, porque é fora da caridade não há libertação. Ninguém se liberta, enquanto que o mundo hoje põe Deus dentro do templo e espera que Ele o salve, e reduz Jesus o Salvador da profecia a induzir os profitentes a uma postura de contemplação. O Espiritismo transforma o templo na terra, desfaz a ideia de que a contemplação de um Salvador, que através do seu sangue nos libertaria, para transformá-lo num portal, num caminho, numa direção, num movimento, através do qual nós poderíamos acessá-lo, fazendo a nossa própria salvação, inspirados nele. É, portanto, inteiramente diferenciado a proposição espírita, quando nos remete a fazermos nossa inserção dentro da natureza de uma forma mais consequente, mais aderente, mais profunda, mais congruente e mais ecológica com os múltiplos universos. É a caridade, na expressão da amorosidade, que vai nos ensejar poder usar o ex-divino, o GPS divino, e está, portanto, fazendo o caminho nas vias capazes de nos gerarem plenitude, paz. E eu não estou falando aqui de libertação nos processos que ficaram transformados pelas religiões de culto numa movimentação de culto exterior. Não. Os cultos, as religiões, como diz Kardec em A Gênese, quase sempre ficaram a serviço da dominação. Não é sem razão que quando você mergulha na Europa, você tem muita dificuldade de falar de evangelho, de evangelização, porque as religiões usaram Jesus para atender os seus interesses, serviram-se de Jesus e não serviram para Jesus, o que é inteiramente diferente. As religiões, portanto, criaram, na sua maioria das vezes, a despeito das exceções honrosas, daqueles que estavam na posição de religiosos dentro dela, a grande maioria desviou o sentido da religiosidade e perdeu o sentido da espiritualidade, da transcendência, da conexão com o divino, porque criamos, nós que fomos esses religiosos, aqui reencarnados, muitos de nós, que somos hoje espíritas, temos que fazer um mea-culpa no sentido de assunção da nossa responsabilidade. Nós criamos regras, normativas, que davam-nos poder sobre os outros, mercadejávamos a vinculação da criatura com o Criador, e muitas vezes comercializávamos o divino, e transformamos as regras não em possibilidades de fixação de algumas práticas que poderiam nos aproximar da nossa transcendência, mas usamos isso como estratégia milagrosa de poder seduzir os outros e valer-se dos outros para alcançar objetivos inconfessáveis. Nada contra as religiões.
O Espiritismo vem em apoio a elas, dando-lhes suporte na crença de Deus, na imortalidade da alma e na vida futura, enquanto ciência, descortinando a realidade do mundo espiritual, falando da gênese não só material, mas da gênese espiritual. Assim sendo, quando nós somos chamados a nos relacionar com o divino, hoje, à luz do pensamento espírita, nós não podemos de modo algum nos identificar com as nossas práticas ancestrais. Deus não está dentro do centro espírita, Ele também está. A nossa salvação não é porque a gente está no centro espírita e assumiu uma tarefa, é também porque assumimos uma tarefa. Mas no centro espírita nós fazemos um ensaio, experimentamos as nossas atividades, num clima vibratório muito favorável, e por um pouco tempo, o desafio de viver a caridade que liberta, de se conectar com Cristo, seguindo esse caminho e mergulhando nesse portal, e se conectando com a divindade na qual nós estamos imersos, é poder viver a amorosidade aonde nós estivermos. É podermos estar antenados com as leis de amor e ensaiá-las, exercitá-las, também nos exercícios da tarefa dentro da casa espírita. Porque se a terra tem que se transformar num grande templo, e se Deus não está emparedado dentro dos templos e do centro espírita por extensão, nós precisamos compreender que aonde nós estamos, Deus está. E que a divindade, ela, a exemplo da luz que se coloca, nos convida para que possamos mergulhar nela. Nada obstante dê a chance de fecharmos os olhos ou de fugirmos. E mergulhar nela é poder ensaiar um exercício de fraternidade legítima. Assim sendo, o convite é para que saiamos de uma mera análise cognitiva de uma divindade que já não é mais humana, à luz do pensamento espírita, que ultrapassa todas as concepções antropológicas e que vinculavam a teologia aos humanos, como Deus sendo um ser humano mais ou menos perfeito, para olharmos a divindade como essa força motriz, como este amor máximo, que nós não conseguimos tatear sequer as espumas do mar que ele representa. E fazê-lo é fazer este ensaio de poder vivê-lo tanto quanto possível. E fazer isso é nos olharmos para além do humano que somos, sem desprezar a nossa humanidade. É compreender que somos espíritos que estamos reencarnados na posição de humanidade, porque já também vivenciamos outros reinos no nosso desenvolvimento evolutivo espiritual. E, portanto, com esse olhar, nós não podemos seguir o mesmo paradigma materialista de viver a nossa espiritualidade como a gente vive materialmente. Porque se vivermos desse jeito, nós vamos desencarnar sabendo que somos imortais, mas não esqueçamos que o mundo espiritual também é matéria. E de que se desencarnarmos nessa condição, seremos indigentes no mundo espiritual. Até mesmo sabendo que estamos vivos além do corpo, isso não nos altera substancialmente a nossa realidade. A única forma de nós nos mudarmos é fazer a mudança da entranha, é ir para além do humano para mergulhar no divino que somos. Não foi sem razão que quando Jesus fez uma análise crítica, dando feedback para os fariseus, o chamou de sepulcro caiado. O sepulcro caiado é branco por fora, podridão por dentro. Era uma advertência à máscara, que era branca. Nós assumimos a máscara social para apresentarmos-nos como pessoas desejadas, boas, e afivelamos uma máscara de conforto, de beleza, mas por dentro, egoicamente, estamos em decomposição. Mas se Jesus fazia essa denúncia, por assim dizer, esse feedback, nada obstante a sua firmeza em fazer isso e uma firmeza amorosa, ele fazia o contraponto, dizendo para os mesmos fariseus: o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja,
para além do sepulcro que está caiado por fora, e do ego que representa a degeneração por dentro, ao sagrado, ao reino, que habitava aqueles homens que faziam escolhas infelizes naquele tempo. Ou seja, para além dos nossos papéis sociais, para além da personalidade, como propõe Fenelon a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nós somos deuses, que na linguagem dos Espíritos, evocando numa certa medida Jesus, essa fala que a seu turno evocava da sua cultura judaica, diz que nós somos luz. Quando Kardec pergunta na questão 88 do Livro dos Espíritos, nós somos luz, centelha, claridade, fazendo menção, por comparação, à luz, mas nós não somos essa luz, que essa luz é material. Nós somos uma luz que ultrapassa essa luz que ainda está no campo maia. Mas ele falava disso, os Espíritos para Kardec, por comparação, alinhado com a afirmativa de Jesus, que evocava a sua tradição, de que somos deuses, para dizer que para além do caiado do sepulcro, para além do ego que está às vezes deformado, se decompondo, um humano que está às vezes se escondendo atrás de uma máscara social, existe chance de se salvar, porque tem dentro de cada ser humano luz, porque é da sua natureza. É inato a possibilidade de podermos nos considerar, portanto, vinculados ao divino, tendo a sua mesma natureza gênica. Então nós somos deuses com D pequenininho, ou seja, nós somos seres sagrados, que detemos dentro de nós mesmos a possibilidade de transformar a decomposição, que faz com que o estrume na terra sustente a roseira que se levanta e brilha nas suas pétalas e explode em perfume, oferecendo à natureza. Nós somos capazes de transformar o ego e somos capazes de poder desenvolver papéis sociais adequadamente coerentes com o ego estruturado a partir do eu sagrado que somos, do eu superior, como propõe algumas psicologias transpessoais. Portanto, o convite que o Espiritismo vem nos fazer é para vivermos o amor que nos liberta, manifesto através da caridade, que é a excelência da amorosidade, que é o traje de gala, como eu costumo dizer, que reúne todas as virtudes e que se manifesta não só dentro dos centros espíritas na tarefa, mas que somos convidados a exercê-la todos os dias aonde estivermos. Portanto, é um convite à vivência, nos momentos mais poéticos ou nos momentos mais prosaicos. Quando me hospedei pela primeira vez em Mirassol, na casa de um amigo, depois, quando saíamos após a atividade espírita, ele dizia, de Chico Xavier, que gozava de uma relação íntima com ele, e dizia assim: Chico, hospedando-se em casa, a minha mãe o surpreendeu no banheiro, enxugando o banheiro. Mas Chico, o que você está fazendo? Eu não quero lhe dar trabalho. Ele tomava o banho e enxugava o banheiro. Nós vamos pensar no detalhe, são coisas simples. Eu hospedado, certa feita, numa casa que hospedava o nosso Divaldo, a pessoa me comentou, mas Divaldo é uma pessoa tão elegante. Pois ele sai do quarto, parece que o quarto não foi mexido, ele deixa tudo arrumadinho, tudo um brinco. E me criou um problema, porque eu não deixo assim. Aí eu já tive que arrumar o quarto dos hóspedes comuns. Não deu ainda para enxugar o chão, porque vai que faz uma coluna, uma hérnia de coluna. São as pequeninas coisas que falam do seu nexo com o divino, mas nós nos apartamos da divindade e nos desconectamos do elo que nos vincula a ela, como exemplo, Jesus, que nós somos espíritas às vezes só de centro espírita, ou religiosos só de templo. Se religioso só de templo, é uma moleza. Qualquer um de nós pode
afivelar a máscara e ser o sepulcro caiado. Mas ser espírita na proposição espírita é poder sê-lo aonde você estiver, com quem você estiver, nos momentos mais sublimes ou nos momentos mais mundanos das relações humanas. Eu vivo um conflito agora, depois que eu soube que o Chico Xavier, comprando os tomates, qual vocês ouvem falar rotineiramente, comprando os tomates na feira, vocês conhecem essa história, né? Ele pegava um bom, ruim, um bom e um mais ou menos ruim, e a feirante desejou que ele levasse os bons, porque ele estava levando os ruins. Ele disse, mas se eu levar só os bons, o outro que vem depois vai levar só os ruins. Depois que Chico fez isso, eu comecei a entrar em drama de consciência. Eu vou comprar e fico em drama ali. Você vê o espírito limitado, difícil. Aí eu quero pegar a couve que está bonita e aquela couve que está semi-comida ali pelas larvas. E aí eu lembro do Chico. Aí aquele conflito do espírito limitado, tacanho, que tem que viver o amor comigo mesmo, não é com o outro. É comigo mesmo ali, com o feirante e com quem vai chegar depois, para que quem chegue depois não leve só as couves atrapalhadas, os tomates atrapalhados, a batata atrapalhada. E eu disse isso para uma amiga, depois que eu soube disso, Chico não me deixa em paz. Eu vivo conflito perene agora. Ela disse, Alberto, fique em paz. Porque os supermercados, tudo que não presta, eles jogam tudo fora. Eu digo, mas eu não compro em supermercado, eu compro na feira. E quando eu vejo feirante, eu não consigo nem pechinchar, porque é uma usurpação, é uma manipulação, é uma exploração. Então a gente vai ficando meio doido, no sentido positivo, à medida que a gente vai ensaiando viver o amor continuamente. Porque a nossa religiosidade, ela ficou semanal, ficou de horas. A nossa conexão com Deus é quando a gente ora para Deus. Veja como nós nos restringimos à conexão com o divino. Se você ama alguém, é apaixonado por alguém, naturalmente que você, em conectando-se com esse alguém, você não quer desconectar dele, não é verdade? Já viram um casal de namorados assim apaixonados? Eles se despedem 1000 vezes. E quando chegam em casa, voltam a falar pelo WhatsApp hoje, antes pelo telefone, a fio, e ficavam dizendo, eu cheguei bem, meu amor, cheguei bem, você chegou, cheguei. Não, até para desligar, desligue você, não, desligue você. Ficava 5 minutos para desligar. É uma relação de amor. A relação de amor nossa com o divino, ela é estudada. A gente se prepara para orar quando vai dormir, quando está perturbado, quando tem uma desgraça. Nós nos distanciamos e só telefonamos para Deus quando nós estamos em apuros ou quando a obrigação nos enseja a fazê-lo. A nossa relação, portanto, fica precarizada. Fica uma religiosidade de meia estação, a meio turno, meia boca, como preferirem. A nossa relação com Deus ainda, portanto, não foi descoberta. Nós não amamos Deus. O nosso processo libertário, viabilizado por Jesus, ainda não se estabeleceu, porque o nosso amor ainda está insuficiente para mantermos uma relação de continuidade. Quando vamos fazer uma meditação, nós vamos fazer uma meditação. E quando a gente vai fazendo, vem os pensamentos, vem os problemas, vem as preocupações, qual como nuvem a gente deixa passar. É uma briga da gente com a gente mesmo para poder conectar com o divino. Nós fazemos uma meditação usando o paradigma materialista, porque a proposição espírita da meditação não é você ficar sentado meditando simplesmente para conectar-se com o divino, ou para falar com o divino, você orar simplesmente para poder falar com o divino. A nossa conexão com o divino, ela deveria estar em tudo, em todos os momentos, ou seja, quando eu vou comprar couve, eu tenho que pensar no divino, pensar em mim, pensar no outro, porque a minha relação com o Criador se faz pela minha relação com o outro. É na relação de amor com o outro que eu me encontro com Deus. Eu não vou pensar em divino nos momentos solenes somente. Eu também vou meditar buscando o divino, eu também vou orar, aprimorando esse nexo com a divindade. Mas eu não posso fazer meditação no momento apenas e procurar tirar o humano que está velando a minha relação com o sol da divindade. Se inverter o processo,
Se fizer da meditação um processo contínuo de vinculação com o divino, nós não precisaremos fazer estar com que as nuvens possam passar para que a gente se conecte com o sol, porque nós estaremos vivendo o divino continuamente. Somos espiritualistas, às vezes, vivendo a espiritualidade de ocasião, de momento, de templo. A proposição espírita é desafiadora. É viver a conexão com o divino e seguir Jesus através da caridade com o outro no trabalho, com o outro em casa, com o outro no supermercado, com o outro na fila, com o outro no trânsito. É poder fazer um ensaio de amorosidade nessa conexão de antenação com a divindade contínua, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus teve momentos que orou especificamente no monte, nos ensinando, porque solicitado, disse: quando quiseres orar, orai assim, Pai Nosso, e fez a oração do Pai Nosso, que Allan Kardec faz um estudo minucioso no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quantas vezes Jesus repetiu o Pai Nosso? Nenhuma. Jesus não repetia a prece. A vida de Jesus era uma oração e tinha momentos de conexão mais profundo. Ele ora no horto, Pai, perdoa porque aqueles não sabem o que fazem, na cruz. Ele ora em vários momentos, em que ele está com os discípulos, objetivando o futuro, nas orações propriamente ditas, mas a conexão de Jesus com o divino era contínua. Ele não tinha um momento para louvá-lo, ele louvava o divino na medida em que ele vivia. Então a proposta do Espiritismo pode ser demasiadamente ousada, mas sem sombra de dúvida é esta: nós não podemos nos conectar com Deus apenas no nível do raciocínio, da lógica, e ficarmos aí, porque o finito não pode abarcar o infinito. Por mais que nos esforcemos na análise, ela vai nos atender a essa esfera da cognição, da lógica, do raciocínio. Mas se quisermos fazer uma relação de libertação com o divino, é pela via da caridade, ensejada por Jesus, que nos ensinou a viver as virtudes, já que a caridade é a síntese das virtudes, que sintetiza em última instância a amorosidade. É podermos amar tanto quanto nos é possível para nos conectar com Deus. Porque se pelo raciocínio eu não consigo abarcar a divindade, pelo amor eu me transfundo com o divino, porque eu entro em sintonia com o divino na amorosidade. Eu, portanto, crio uma sintonia, um processo de identificação, e naquele momento que eu estou amando, parece que a divindade está em mim, eu estou na divindade. É um processo de tanta complexidade, porque eu e o Pai, naquele momento, como que somos um. É possível nos identificar com Deus no exercício da amorosidade, mas não é possível nos identificar o divino através do intelecto somente, porque ele é limitado, ele é insuficiente. Mas o pouco amor que temos nos dá ensejo de poder fazer uma baita de conexão com a divindade e experimentá-lo em nossa vida. Não foi sem razão que Jesus disse: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. É como se Deus estivesse, através de mim, se comunicando com os outros. Na verdade, esse é um fenômeno mediúnico na sua essência. Quando eu revelo a divindade, o seu amor pelos seus filhos, através de mim. Foi o que marcou Jesus. Ele foi o amor que se fez carne, foi o amor que se corporificou. O que marca Jesus, daí se diz que Jesus não é substantivo, é verbo, amor, amar. É nessa ponta, nessa interface, nesse eixo, que Jesus, em sendo o Consolador prometido que se revela pelo Espiritismo, nos convida a fazê-lo nesse link com a divindade através dele. O exercício de amor, a experiência de se entregar ao amor.
Porque se permanecermos como os estudantes do Espiritismo apenas, sem lograrmos dar utilidade, como propunha Kardec, moral a esse conhecimento, sem que a nossa ética possa sofrer ensaios de virtude, nós não conseguiremos experimentar o Espiritismo no seu objetivo dentro da nossa existência. É possível, portanto, fazer do amor a caridade que nos liberta, fazer de Jesus a ponte e fazer da divindade o nexo essencial, para que a nossa vida ela possa fazer sentido para nós mesmos em plenitude e para quantos passarem pela nossa existência, ainda que seja por um dia, ainda que seja por uma encarnação, seja alguém que nos persiga na posição de um inimigo declarado, seja alguém de um grande amor que se vai pela desencarnação imprevista. É possível, portanto, transformar a doutrina espírita numa doutrina libertadora, fazendo-nos entrever e sentir de que Deus efetivamente existe, não como uma perfeição descoberta pela ciência ou revelada pela religião, mas experimentada por nós mesmos. Por isso São João da Cruz haveria de dizer: a divindade que tanto amo e que está comigo, como eu não a acho? É que ela está escondida, e eu não a acho porque eu não escondo de mim mesmo para poder encontrá-la e senti-la no seu esconderijo. A fala de São João da Cruz é perfeita. Deus está com a sua marca em nós mesmos, mas ele está escondido do ego. É necessário que o ego ceda lugar e vá para o esconderijo do sagrado. E entrando no esconderijo do sagrado, haverá de senti-lo, e em sentindo, já não mais será o mesmo. Haverá, portanto, uma conexão com a divindade, que se fará plena do Filho com o Pai. É uma relação, portanto, de experiência vivencial. Não dá para sentir Deus e experimentar o Cristo sem o exercício da caridade como vivência. É como se eu quisesse convidar vocês a dizer o que é sentir o gosto do açaí, falando do açaí só. Digo, olha, o açaí é uma coisa assim meio escura, mas não é tão escura, é mais ou menos assim, é preto, mas não é preto, é vinho, mas não é vinho, E aí eu vou dizendo, você põe na boca, você tem um gosto de terra, mas não é terra, é meio de mato, mas não é mato, trava, mas não trava tanto. Por mais que eu me esforce, usando todas as ciências possíveis para falar do sabor do açaí, eu posso escrever um livro sobre o que é o açaí, você saberá aqui o que é o açaí. Mas no dia que eu botar uma cumbuca de açaí, pegar uma colher e botar na tua boca, você vai... É o açaí. E vai entrar em êxtase. Vai viver a experiência de saborear o açaí. Deus precisa ser saborizado pela amorosidade na vertente da caridade. Não foi sem razão que a Federação Espírita Brasileira, através do seu anjo que tutela o Brasil, Ismael, propôs Deus, Cristo e caridade, como lema que deveria orientar o movimento espírita brasileiro e servir de exemplo a outros movimentos de que, efetivamente, só saboreando pela vertente da caridade, nós experimentando a mensagem de Jesus, conseguimos conectar com o divino que está escondido dentro de nós mesmos. E ao fazê-lo, nós o desvelamos para nós mesmos. Entramos no encantamento. Teremos experimentado o seu amor, muito embora a nossa compreensão continue imperfeita acerca dele. Mas temos a certeza de que ele vive não só pela razão, mas pela experiência da sensação, do sentimento e pela percepção extrasensorial. Porque quando você sai do corpo, como Chico o fez com Emmanuel, e ele viveu aquela experiência, mediúnica, ele volta e tem vontade de tomar um café quente na cama. Ele saborizou, ainda que imperfeitamente, o que é o universo cósmico
que está mergulhado dentro da divindade. Assim sendo, quando saiamos de hoje daqui, não poderemos desprezar o abraço aonde está Deus com teu filho. O cumprimento para com o vizinho que se coloca como teu adversário e não responde ao teu cumprimento. À casa espírita, quando tu vais aplicar um passe a alguém que é um papa-passe. A você que vai participar das atividades assistenciais e o faz com o desprendimento, sem fazer de modo algum uma estatística severa para ver e avaliar se aquele indigente está aproveitando a sua ajuda. Você vai viver o divino com menos regras, porém com mais amor, porque se pudéssemos reduzir todas as regras ao amai-vos uns aos outros, nós encontraríamos Deus todos os dias na nossa vida. Por isso, mergulhando profundamente no universo, Deus. Mergulhando profundamente em ti, Deus. Mergulhando profundamente em mim, Deus. Só Deus. Sem alto nem baixo, sem vida e sem morte, sem princípio e sem fim. Deus, somente Deus. Somos seus filhos, e a doutrina espírita nos chama para fazermos uma reconexão com Ele, porque nós nos dispersamos da divindade, e nós podemos fazê-lo hoje, pela caridade que liberta, exemplificada por Jesus há quase 2000 anos, desconsiderada por nós ao longo de várias encarnações. E se fizermos assim, não precisaremos perguntar como poeta: quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz tão fulgurante e cheia de esplendor? Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica, o vento, a chuva, o raio e o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol no pôr do sol e o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu a agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, tardo do elefante, o colibri conime a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel, o golfinho, a baleia, e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredirem as regras naturais. Os prodígios da animalidade, um elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter. Artista ímpar e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes: quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus,
Foi Deus. Foi Deus. Obrigado.